Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem está chegando aí, sejam muito bem-vindos à nossa live de sexta-feira, comentar aqui sobre o que aconteceu no mercado, sobre o que aconteceu com Americanas. Olha ele aí. Opa! Fala, Salomão. Deixa eu me aqui enquadrar melhor. Beleza, Mateuzinho? Tudo jóia com você? Tudo Tá bem. Preciso passar no tá seu arrumando o médico aí, cabelo? cara. Você acha, cara? Tá, Pô, aí, você ó, já, tá, cê- tá já legal. tá melhorando? Já tá Já dá melhorando? pra ver uma melhora aí, um upgrade. Tá evoluindo, né? De pouquinho em pouquinho. Bom, e aí, onde é que você tá? Você anda por onde? Tá em qual cidade? Tô aqui por São Paulo, aqui a 5 minutos de você, caramba. Se eu falar alto, dá pra me ouvir aí do microfone do Mateuzinho, né? Você tá aqui do lado, ó. Já a gente faz junto essa live aqui, pô. Um do É, ia lado do ficar meio outro. estranho. Não, É, tem que é, fazer assim pra juntar os seguidores. Bom, é isso. e aí, Mateuzinho, essa semana, como é que foi, cara? E aí, cara, assim, aqui no Brasil a gente não tem uma semana tranquila, né, Salomão? Acho que até você colocou na sua compound letter que a gente não tem. Primeiro que o investidor brasileiro não tem um dia de paz, né? Acho que isso já diz muita coisa. E acho que desde o início do ano o que não falta é volatilidade, né? A gente teve lá o evento que aconteceu em Brasília, tivemos Americanas pedindo RJ oficialmente essa semana, então acho que tem tido muita volatilidade aí. Bom, separei uns tópicos aqui para falar com a galera, mas eu já. Aquele fechamento de semana que já me causa estranheza, né? Porque Ibovespa está subindo 1%, que é um sinal bom, né? Bolsa subindo, mas o dólar subiu 1,7%, um termômetro aí para aversão a risco. E os juros disparou essa semana, né? Uhum. Pega o janeiro de 2030, subiu mais de 60 pontos, o janeiro 25 mais de 30 pontos. Aí aquele meme, né, dos três Homem-Aranhas apontando um para o outro para ver quem é o falso, né? Que, pô, se a bolsa sobe, o dólar sobe, o juro sobe, um dos três está Alguma mentindo, coisa né? tá errada. Tem alguma Alguma coisa tá coisa errada. errada aí para explicar isso tudo. Eu acho que a alta da bolsa tem muito mais a ver com o fato dos pesos pesados terem subido bem forte, né? Você pega a Petrobras, subiu 7% essa semana, o Banco do Brasil 12%, empresas que têm um peso muito grande ali no índice, e explica talvez essa bolsa não era para ter tido uma semana tão boa assim, né? Se comparar com Se o pegar, restante do se, mercado, né? se fizesse uma média simples ali, né? Dado que essas que você falou têm pesos mais relevantes, né? Você pega a Vale mesmo subindo, sei lá, 1%, 0,5% já contribui bastante pro peso dela, né? É. Bom, a turma que está vendo a live aí, quem tiver pergunta, usa o box. O Mateuzinho já desativou os comentários para não ficar subindo ali o tempo todo. Então use ali o box para mandar pergunta. A gente vai fazer aqui um balanço do que a gente acompanhou aí no mercado essa semana. O... A gente fez um evento na comunidade bem legal. O Mateuzinho pilotou ali. E o episódio dessa semana também trouxe algumas revelações legais aí para a gente compartilhar com o mercado. Mas, bom, passando aí, né, eu fiz já o destaque do quanto o Ibovespa, dólar e juros subiram. As maiores altas da semana do Ibov ficaram com o Banco do Brasil subindo 12%, 3R e Magalu subindo cerca de 9%, e as ações da Petrobras subindo 7%. Banco do Brasil, você tem um ponto a comentar, né, Mateuzinho? E da Uhum. Petrobras eu queria falar do que Tá. foi dito ali no episódio. Das Uhum. maiores quedas, inevitável ter sido Americanas, né? 78% de queda nessa semana, no ano já soma 93% de queda. Só, Qualicorp, CVC e IRB também caíram bem nessa semana. até até de curiosidade, né, Salomão? Você falou de Americanos agora, eu fui puxar qual que é o preço, como que estava o preço da ação, assim, pegar ali 1 ano e meio atrás, a ação estava custando R$ 100, assim. A ação fechou outro dia a R$ 1, né? Quase uma penny stock. E cuidado, pessoal, que vê uma ação caindo 90%, né? Falar, agora diminuiu o risco, né? Porque já caiu 90%. Não, mas se você comprar, ela pode cair mais 90% ali de R$ 1 para 10 centavos, é 90% de queda, né? Então, enfim. Vai sair dos índices agora, né? Vai perder a liquidez, entrou em RJ, a gente vai Hoje, comentar um pouco né? disso. E das altas do ano, só queria destacar, né, que a Petro sobe 7, a Vale 6, o Itaú 5.
e o Ibovespa 2, ou seja, aquela fotografia feia que a gente viu dos FIAs perdendo do Ibovespa no passado, pode se repetir de novo, pelo menos nesse começo de 2023, né, já que poucos fundos de ações têm uma participação tão grande de Petrobras, Vale e bancos, assim como o Ibovespa tem, né? Alguns fundos podem até ter Petrobras, Vale e bancos, mas dificilmente eles têm mais Petrobras, Vale e bancos do que o Ibovespa tem. Então, Sim. essas E, ações subindo muito mais que o Ibovespa pode ser mais um mês difícil para os fundos. e até pegando esse gancho que você trouxe, Salomão, de Vale, Petrobras, né, elas estão puxando o Ibov. Acho que tem um tema que acho que está crescendo muito, né? O pessoal tem falado muito, que é a reabertura da própria China, né? A gente tem visto o minério que dia após dia tem subido, acho que já está em US$ 120, né? Acho que até US$ 100 já é um patamar relevante, principalmente para a Vale, uma empresa que obviamente vai gerar mais caixa quanto maior for o preço do minério, e ele vem subindo dia após dia, tendo em vista aí essa reabertura chinesa. Saiu recentemente, até aí já passando para petróleo, saiu essa semana um relatório da IEA, né, que é o Instituto de Energia lá dos Estados Unidos, reforçando, né, que a China deve consumir mais barris de petróleo por dia, dada essa demanda, né? Que imagina que no passado, até, sei lá, poucos meses atrás, as pessoas estavam trancafiadas em casa, não podiam sair, né? Essa semana, inclusive, a gente vai ter feriado lá na China, e o consumo de querosene, né, de aviação, caiu muito ao longo dos últimos anos. Até por conta disso, acho que o petróleo ano passado ele teve aquele spike, né? Teve aquela subida muito forte por conta da guerra, né, que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia, mas em seguida veio uma queda muito forte, né? O petróleo saiu de lá de US$ 130 para US$ 80, e também grande parte por conta dessa demanda que diminuiu bastante por conta por conta do que estava acontecendo na China. Agora, com esse ano, né, com a população voltando e com o consumo subindo, eu acho que esse também é um dos grandes motivos que tem feito o petróleo andar nesse começo de ano, né? Então, acho que É, isso ajuda nesse call de commodities, né? só um complemento aí, nessa semana a gente teve o, o Luiz Vicente Gave, né, né, da Gaveco, Uhum. que ele é o fundador e o CEO da Gaveco, que é uma dos research que falam de China, talvez o mais Vocal, né? o mais representativo aí, né, fazendo a cobertura de China, e o call foi bem favorável para a China, né? Algo que a gente viu até no episódio da semana passada do Market Makers, quando o Paulo de Sora explicou, né, que o Brasil pode dar sorte de novo por causa desse call de China, e ele prefere estar exposto nesse momento a esse call de China, né, que seria investindo em commodities ou até na própria bolsa chinesa. E, enfim, tem todas essas derivadas, né? A China voltando a consumir vai bater direto no preço das commodities. E embora E, o Covid fosse uma grande preocupação até o final do ano passado, parece que a diretriz essa semana, ou pelo menos esse ano, tem sido: vamos reabrir a economia e vamos fazer com que isso compense, né, todos sim. os problemas que a pandemia pode trazer para a população. Mas o fato é que a China está cada vez mais com sinais de que a Sim. economia vai reabrir. E quando a gente fala de minério subindo, né? Por que isso acontece também, né? Porque acho que a gente viu um gráfico muito legal essa semana, que é o aumento da poupança por família lá na China. Então, isso cresceu muito, dado que as famílias ficaram em casa, então elas estão com mais dinheiro para gastar. Acho que é um movimento que a gente viu por aqui também, né, Salomão? A gente viu aqui no Brasil, acho que teve lá nos Estados Unidos e está acontecendo na China. Como as pessoas ficam muito tempo sem consumir, esse estoque, né, de poupança aumenta, e ao mesmo tempo que esse estoque de poupança aumentou, também teve uma ação do Banco Central por lá de diminuir taxa de juros para compra de residência, né? Então, essa expectativa, né, de mais poupança e queda da taxa de juros para financiamento de casas, isso leva o investidor a crer que o setor de construção, que no passado sofreu muito, né? Acho que todo mundo aqui, talvez alguns devem se lembrar da Evergrande, né? Aquela maior construtora chinesa que passou por um momento ali de endividamento crescente, né? De insolvência mesmo. Então, esse tema, que até pouco tempo atrás estava muito em voga, né? De
será que esse ano a gente vai ter um crescimento chinês, né, que era muito impulsionado pelo setor de construção? Isso talvez seja verdade agora, né? Com mais poupança e com queda de juros, isso realmente pode se concretizar. Mas eu acho que o call do minério, né, o call da Vale, ele se passa muito por esse tema, né? Por essa narrativa de que as coisas lá vão se acelerar. Boa. Na nossa carteira, né, Matheus, a gente tem não é um player de China, né, não é por Uhum. isso que a gente está investindo nela, mas se beneficia muito dessa volta das commodities, que é uma petrolífera que a gente tem na carteira, que nesse ano, eu estava vendo agora aqui, nessa semana subiu 9% e no ano já está subindo 27%, né, então está sendo um ano bom aí para a nossa carteirinha, principalmente Uhum. por causa dessa empresa que está subindo pra caramba, né? Aliás, para quem for membro da comunidade aí do Market Makers, né? Essa semana a gente começou para os membros founders, né? Que é o nosso plano principal, uma interação bem mais legal ali através do nosso grupo do WhatsApp, né? Reunindo uma galera também praticante do mercado junto com os assinantes. E dali a gente tirou muita coisa legal, inclusive esse call da Gavecall que a gente compartilhou lá foi o nosso parceiro, o seu xará, Matheus Spies, que compartilhou o resumo ali do call que ele acompanhou da Gavecall. A gente não pôde acompanhar, né, Matheusinho, porque a gente estava Sim. numa uma missão Americanas, né, querendo entender tudo que estava acontecendo com a empresa. E, bom, diante do que a gente já viu essa semana, aí, você consegue dar acho que o que vai acontecer com o americano já ficou meio dado, né? Vai agora entrar na RJ e, enfim, agora Situa... é paciência, né? Para um investidor ver o retorno ali voltar, né? Mas, enfim, o que dá para tirar de ensinamento ou de conclusão aí do que a gente viu essa semana? A situação da Americanas ela é muito complicada, né? Porque assim, primeiro, se a gente for ver lá a RJ, aquele relatório, né, de RJ deles, eles assumem uma dívida de 43 bilhões de reais, né? Pegando o último balanço que eles soltaram, essa dívida era de 20 bilhões, ou seja, uma dívida muito maior do que parecia ser. Ao mesmo tempo, o lucro, como a gente disse até na semana passada, né, acho que dado, né, para quem não está por dentro, né, essas inconsistências inconsistências bilionárias que eles devem trazer, né, no balanço, a gente está falando aí de 20 bilhões de reais de inconsistências. Isso, em grande parte, não passou pelo resultado da empresa, né? O que aconteceu é que alguns ex-executivos inflaram o lucro da companhia, né? Então, assim, ela não só tem um lucro que é muito menor do que ela reportava, como também é uma dívida muito maior. Então, é uma empresa insolvente que precisa de um aumento de capital, né? E, enfim, esse aumento de capital vai vir? Não vai? Né? Acho Tem que muito que provavelmente vir, isso né? tem que vir, senão a empresa não vai conseguir, realmente ela vai acabar, né? Eu acho E, que a RJ... assim, só para também, né? Deixa a empresa acabar, né? Uhum. É um caminho? É um caminho, mas pensa nas consequências que isso pode trazer para o mercado inteiro, né? Porque você está falando de uma das maiores varejistas do Brasil, simplesmente ligar o dane-se, né? Para não usar outro termo ali, e você E, pode trazer uma consequência dentro do setor financeiro e até uma perda de credibilidade que o mercado de dívida, né, como um todo pode trazer, e sem contar o fornecedores, né? legado, Os né, próprios fornecedores. isso aí também, né, mas até o legado que certamente os controladores não querem deixar para o Brasil, né, um legado desse com americanos. Né? Uma coisa é você quebrar uma corretora, um banco que não tem ali um risco sistêmico ali, outra coisa é você Da maneira que deixar foi, quebrar né? Da maneira que foi. Exato. Assim, Americanas, acho que foi a primeira compra online de muitas pessoas, né? E se a gente pegar o market share da Americanas em 2016 ou 2015, no setor de e-commerce, ele era um market share de 60%, Salomão. Ela era a maior empresa do setor de e-commerce disparado, né? Hoje ela tem 15% desse market share, 2/3 do que ela vende é do marketplace, né? Marketplace é aquela a venda de terceiros dentro da plataforma, né? Uhum. Então a Americanas ela tem tanto estoque próprio, que é a TV, a geladeira, a impressora que ela compra para
eventualmente vender para os clientes, como também esse estoque de terceiros, né? Que são terceiros vendendo dentro da empresa, dentro da Americanas. Que é uma Dois terços. prática, é uma prática muito comum aí no mercado online, e até para as pessoas terem em mente, né? Quando a Americanas quebra, né? Na verdade, é como se ela fosse um shopping e tivesse um monte de gente que vende ali dentro, né? Então, Exato. esses E, terceiros aí sentem na porque pele. assim, né? Porque o que acontece? Quando você tem uma plataforma de e-commerce ou marketplace, é muito importante que você tenha uma diversidade de produtos para vender, né? Não só TV, geladeira, sei lá, alimentos, fralda, qualquer coisa, né? As pessoas elas querem entrar na tua plataforma e encontrar tudo que elas quiserem achar, né? Basicamente é isso. Então, quanto maior o número de produtos você vender, mais atração, mais pessoas você vai atrair para sua plataforma, né? E o vendedor, ele vai estar nessa plataforma se de fato tiver uma procura, né? Então, você gerar esse efeito de rede entre a empresa oferecer todos os produtos e o usuário entrar e encontrar isso é super importante. Então, por isso que o marketplace ele é essencial para esse negócio. Porque imagina a Americanas tendo que comprar todos os produtos, né? O capital de giro que ela teria que arcar com isso é muito maior do que os próprios terceiros oferecendo os produtos aí. Então, o que a gente vê para Americanas agora, a gente viu essa semana vários vendedores, inclusive, aumentando o preço, né, de notebooks, de geladeiras, porque todos eles têm medo de efetuar essa venda e não receber esse dinheiro, né? Então, assim, o vendedor não quer mais vender na Americanas. Por outro lado, para a Americanas continuar existindo e continuar tornando o negócio dela viável, ela vai ter os controladores ou a própria empresa, executivos, ela vai ter que pagar esse dinheiro à Uhum. vista, né? O fornecedor Sim. não vai querer me paga daqui 30 dias, não, você vai querer pagar agora. Então E a ela, competitividade dela muda muito, né? e ela declarou que tem, acho que 800 milhões em caixa, né? É. E É, não. porque os bancos ela fechou o último tri com 8 bi, só que dois bancos, né, já entraram com recurso para travar esse dinheiro e só no último trimestre ela queimou 1,7 bi. Então, Que, que é um ponto interessante também, né? Você até falou, né, que o lucro foi inflado e as despesas foram murchadas, né? uhum, Não sei se a gente pode falar isso, mas é, o, capitalizados. esse é um lance também, né? A empresa operacionalmente não girava muito bem, né? Não, Então, também não, não é uma coisa, vamos fazer RJ, vamos sanar as dívidas, achatar o que tem que achatar, fechar as lojas que tem que fechar é, e vamos voltar com tudo, mas não era um negócio também muito rentável, né? não. Imagina, Salomão, imagina assim, o investidor, né? Imagina o investidor, quando ele vai analisar a empresa, né, tem uma coisa muito importante, que é a geração de caixa dela, né? Essa empresa ela gera caixa, né? Sobra dinheiro para os acionistas. Então, é óbvio que não dava para você entender o que poderia acontecer com Americanas, né? Fraude não estava, né, possivelmente essa fraude não estava no radar de ninguém, né? Até porque Uhum. tinha lá uma auditoria, você espera que esteja sendo feito um bom trabalho. Mas quando você pega a geração de caixa da empresa nos últimos anos, você vê uma empresa que gastou, né, em investimentos mais ou menos 15 bilhões de reais e que ao longo dos últimos 5 anos, 6 anos, gerou menos 2 bi de real em lucros operacionais. Ou seja, uma empresa que gastou muito, mas que não conseguiu gerar caixa. Então, olhando para isso, você vê, será que essa é uma empresa rentável? Parece que não. Uhum. Ela nunca gerou, acho que principalmente na parte online, né? Americanas, a B2W, né? Que nunca acabou sendo uma. Elas tinham esse problema, né? Você tinha essa vertente que era uma empresa separada, que era a B2W, e você tinha também a Americanas, que eram as lojas físicas, que eram tocadas por dois CEOs, né? Eram duas corporações. Então, acho que nunca houve, né, uma integração de fato entre as duas, né? E aí, quando juntou as duas, você acaba fazendo esse estudo e percebe que não foi uma empresa geradora de caixa ao longo dos últimos anos, né? Não parecia, realmente não era uma empresa rentável. Ô, Mateuzinho, não sei se veio Hum. pergunta aí de Americanas. Eu tô até com medo de pedir para você ver pergunta, Exato, porque seu celular eu aí tô, é uma. eu ia te falar isso. Toda live o Mateuzinho não consegue abrir as perguntas. Eu acho que o Zuckerberg não gosta do Mateuzinho. Mas então eu vou fazer a pergunta que muita gente deve estar fazendo aí. Hum. E aí, Americanas? Dá para esperar alguma coisa? Um acionista? Porque eu imagino que para empresas desse tipo, né, a bolsa já tem volatilidade demais para você querer É, correr uma volatilidade extra dessa. Acho que não é olha, nem um pouco interessante você esperar alguma solução no curto prazo, né? Se vem uma RJ, geralmente isso vai demorar
6 meses, que pode ser postergado por mais 6 meses para ela voltar a girar. Então, isso pode ser, se as coisas derem certo, pode ser coisa de anos, né? É. Mas teve gente aí que deu um call de Americanas nas primeiras quedas, né? Então, assim, Uhum. enfim, acho que é É. tentar Eu acho acertar ali, que a pegar a faca caindo, mas como é que você vê a, aí, Matheusinho? a minha visão, Salomão, é assim, você pode ser um investidor de longo prazo, sei lá, comprando empresas que tenham vantagem competitiva, tudo aquilo que a gente gosta de falar, né? Que empresas que geram retorno acima do custo de capital, que geram lucro, ou você pode também ser um especulador, né? Uma parcela da tua carteira, sabe, destinada a uma especulação, se você tem isso em mente, né, que é uma especulação que você não sabe o que vai acontecer, sei lá, 1% da tua carteira e você quiser comprar Americanas porque você acredita que o negócio de hortifruti que eles têm ali vale, sei lá, entre 1 e 2 bi, que aí eles vão acabar sofrendo uma queda nessa dívida, que essa RJ, inclusive, vai fazer com que a empresa consiga respirar, consiga alongar prazo com o Ou fornecedor. Se até você fazer o imagina downsizing que isso, poderia fazer para ser fechamento de meio lojas, né? Acho que a Americanas herdou as lojas blockbuster. da Blockbuster, né? Então, assim, quantos desses imóveis são da Americanas, quantos que ela simplesmente aluga? Então, assim, se você entende, acho que não é um processo rápido, que a empresa vai conseguir, pelo menos, passar de um cenário de insolvente para pelo menos solvente, né? Não estou nem falando de vencedor aqui, né? Porque vencedor acho que realmente vai ser muito difícil ela se sair vencedora desse setor. E quer fazer essa especulação, eu acho que você pode até fazer isso na sua carteira, mas tenha em mente que pode dar errado, né? Tem que ser uma parcela muito pequena da tua carteira. Eu aqui, né, na nossa carteira aqui, eu prefiro não ter, porque eu prefiro investir na vencedora, né? Sei lá, a gente não tem Meli ainda, que provavelmente pode ser uma grande vencedora, mas eu vou destinar o meu tempo de estudo para tentar entender qual que vai ser a grande vencedora, né? Eu quero estar com as vencedoras, né? Uhum. Aquele retorno ao longo do tempo que faz diferença, né? Até Mas por hum, isso é um ponto bem interessante, né, Matheusinho? uhum. Porque as pessoas veem agora, ó, Americanas está 65 centavos nesse momento que falo. Você Caramba, pensa, nossa, já caiu tanto, vou comprar. Mas, cara, para Americanas ir de 65 para 30 centavos já é uma perda aí de mais de 50% do que você investiu. Então, ainda existe um grande risco, mesmo ela já tendo caído muito. O segundo ponto, você nunca vai colocar o dinheiro mais significativo da sua vida. Então, por mais que você acerte, a Americanas saiu de 60 centavos para R$ 6, mas a quantia que você vai colocar na Americanas ali, é pequena. ela nunca vai ser aquela quantia que talvez um Mercado Livre, pô, eu teria 10% da carteira no Mercado Livre. A empresa é líder do mercado, vencedora e tal. A gente não tem recomendação em Mercado Livre, mas pensando que a, a estrutura do Mercado Livre te permite fazer um investimento desse, né? Americanas, se você vai ter 10% da carteira Americanas hoje, cara, você tem um estômago incrível de mercado, né? Ou então você é um grande responsável e não sabe o que está fazendo, Sim. porque realmente é uma decisão muito arriscada, né? Tomar uma É. decisão dessa. Então, É tem que, que gastar um tempo. realmente, a gente sempre escuta, né, Salomão, que tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Então, sei lá, Americanas vai ter aumento de capital, alguma coisa desse tipo. E a RJ vai permitir a ela respirar, né? Mas acho que ainda é muito cedo para tentar entender se ela realmente vai conseguir passar sobre isso, até vendo o que os vendedores têm feito, ninguém quer estar com ela, etc. Acaba que ela ainda é muito relevante para uma Samsung da vida, né? Ela era super relevante. Então, a gente tem que ver como que esse fornecedor também vai querer incentivar outros players desse mercado. Muito provavelmente Uhum. com condições especiais para Magazine Luiza, para Via Varejo, para Mercado Livre. Mas realmente, né, se a empresa faz um trabalho de reestruturação, né, se os controladores vão lá, aportam capital na empresa, eles têm dinheiro para isso, né? Então, assim, o cenário pode mudar, mas olhando assim, hoje, é uma situação muito arriscada, né? Você tem que encarar realmente, se tiver vontade, encarar isso aí como uma especulação. Bom, podemos virar a página de Americanas? Vamos lá. Quer que eu veja uma pergunta Tem aqui? Ó, eu posso tentar a pergunta aqui, para não ter. Tá, porque tem dois assuntos que eu queria falar contigo. Estatais indo bem nesse ano, como estatais Uhum, estão subindo no governo do PT, e Renner CIA, que surgiu no começo da semana, o uhum. rumor. Hoje a CIA sobe
22%, não vi sair alguma outra notícia. Eu só tinha visto negociações preliminares, segundo Lauro Jardim, a Renner negando, e Ele negou, hoje... e o CEO, não, e teve o CEO da CA, CEO da CA, lá fora, lá em Nova York, dizendo que não tem nenhuma negociação. Mas não ia falar que estaria rolando, né, Salomão? Mas assim, É, na minha visão aqui, não faz muito sentido do ponto de vista para a loja Renner, né? Acho que para a CA faria sentido, né? Para a loja Renner, só eu acho que não para faz muito explicar, sentido. o deal Uhum. seria a Renner comprar C&A, certo? Isso, isso. Renner comprar E CA, por uma fusão entre as que não duas. faria sentido? Acho que tanto pela questão geográfica, né? São empresas, são lojas que têm sobreposição, elas estão próximas uma das outras, né? Até se a gente Uhum. entrar no shopping, a gente vai ver as lojas sempre nos mesmos lugares. Quando eu olho também para a loja Renner, né? Eu vejo que o principal competidor dela de longo prazo, é o e-commerce, né? Eu acho que Uhum. ela já está crescendo bastante em shoppings, que é onde a C&A está, e agora o plano de crescimento dela é crescer em lojas de rua. E a C&A não tem, né, tantas lojas de rua. Então, assim, acho que não tem muita sinergia operacional com o negócio. Acho que o público talvez seja parecido entre as duas, né? Então, assim, não tem uma grande motivação para esse negócio, né? Essa é a minha visão. Se a Renner comprasse a C&A, você veria com maus olhos ou com bons olhos? Eu veria com maus olhos, né? Justamente por isso, né? Que sinergia que você vai extrair? Por exemplo, né? Se você pegar o centro de distribuição que as duas têm, a Renner e a C&A têm 4 centros de distribuição, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e acho que são dois no mesmo estado, né? Então, assim, eles estão no mesmo estado. Então, poderia ser alguma sinergia logística? Poderia, mas olhando para aonde as duas estão, isso não tem. Lojas, elas estão em regiões diferentes, uma está mais no Nordeste, outra está mais no Sudeste. Não, elas estão nos mesmos lugares. Elas não têm alguma coisa diferente em relação a isso. Uhum. O público Sim, delas concordo. é um público também muito parecido. Então, assim, não parece que existe sinergia entre elas para isso acontecer. Para a C&A, né, a loja Uhum. Renner, ela tem um caixa líquido gigante, né? Ela fez a capitalização dela, fez um aumento de capital no final de 21, então ela tem dinheiro para investir, enquanto a C&A tem uma dívida muito elevada, que ela vai sentir nesse ano, né? A gente está vendo a Selic a 14%, isso vai bater no resultado financeiro dela. Então, assim, para a C&A faria sentido, né? Você vai se associar à empresa, uma das empresas mais saudáveis do setor de varejo, que tem ali a parte de crédito, né? A financeira de crédito, que roda muito bem, roda melhor do que a da C&A. Então, assim, do ponto de vista para a C&A, para ações da C&A, faria sentido. Para a Renner, eu tenho Uhum. dificuldade. Só lembrando, enquanto você falava, dei um Google aqui, 4 bi mais ou menos que a Renner aumentou de capital, né? Sim, Foi isso? foi, 4 foi. bi. A Hum. C&A hoje na bolsa vale R$ 3 por ação, o que equivale ali a um valor de mercado de 770 milhões, somando a dívida dá 1,9 bi. Então, Uhum. o O valor EV. da firma ali, o EV, 1,9 bilhões. É metade do aumento de capital que a Renner fez. Uhum. E lembrando que a C&A veio para a bolsa perto de R$ 19, né? Então ela já caiu ali do IPO para cá, já caiu aí tranquilamente uns 80 e poucos por cento. O Lembrando que preço, lembrando que a Riachuelo também está à venda, né, Saloma? Então são duas empresas do mesmo setor que estão à venda ali. então, Tem esse outro detalhe. então dois pontos aí. Primeiro, o preço não está bom, vendo quanto ela valia, ou ela veio para a bolsa muito cara, e, e também pensando nisso da Riachuelo, também não pode ser alguma estratégia pensando que a Riachuelo pode se juntar com alguém? Você diz, bom, do ponto de vista da Renner, né, eu acho que ela é uma empresa que está ganhando market share ao longo dos últimos anos, né? E, como eu disse aqui há pouco, ela não, ó, se você pegar uma C&A e uma Riachuelo, são duas empresas que têm uma dívida. Eu acho que agora a Lápis até faz mais sentido para a Renner, do ponto de vista de localização e etc. Mas se você pegar essas duas empresas que estão
que estão, principalmente com a Selic alta, estão passando por uma dificuldade financeira, vão ter mais dificuldades para expandir, para ganhar mercado. Eu acho que a Renner, com caixa, né, com a gestão que ela tem, crescendo em localidades que ela ainda não está, principalmente via loja de rua, ela tem condição de crescer na fraqueza desses dois players, né? Acho que, obviamente, Uhum. não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas são empresas que estão buscando comprador, estão passando por dificuldades, enquanto ela está muito bem. Então, assim, do ponto de vista para a Renner, eu acho que se ela continuar fazendo o que ela está fazendo, ou acelerar investimentos, dado que ela tem caixa e está mais fortalecida do que essas duas, é o momento para ela, inclusive, ganhar mercado. Né? É aquilo que a gente sempre fala, né? No Brasil, a Renner nunca foi uma empresa que cresceu, que nunca dependeu do PIB. Né? Ela dependeu sempre da operação dela, fazendo as coisas bem feitas, né? Boas coleções, crescendo em regiões que ela não estava. Então, eu acho que ela tem condições de crescer na fraqueza desses dois players. Uhum. Entendi, perfeito. Né? É, falando de estatais, maior alta da semana BB, 12%, e a Petrobras subindo 7%. A gente fez um Market Makers ontem com o André Lyon, da Ibiúna, e o Camilo Marco Antônio, da Charles River. Dois gestores com uma pegada bem diferente de bolsa. O Camilo, um fundo menor, só que com uma pegada mais long only, né? Compra e carrega. Melhor fundo do Brasil em 2022, melhor fundo nos últimos 5 anos. Na janela de 10 anos ele não entra porque o fundo é de 2014, mas se considerasse a cota do clube, ele estaria ali entre os melhores do Brasil. E ele tem Petrobras, não só tem como comprou mais depois das eleições. O André Lyon, que toca a estratégia long bias e long in short, então é um pouco mais tático, tem uma carteira bem maior, ali são acho que 3 bi, juntando todas as carteiras de ações, também tem Petrobras. O papo lá, recomendo que ouça lá o episódio, porque tem uns 15, 20 minutos de explicação sobre por que eles investem em Petrobras, mas daria para resumir em o valuation compensa toda a besteira que o governo pode fazer, porque não vai conseguir fazer na mesma velocidade de destruição de valor que foi feito no passado. Então, e a quantidade também não vai ser tão grande. Então, ela tem um caixa suficiente para cobrir besteiras que forem feitas e o valuation aceita todo esse desaforo. Coincidência ou não, né, a ação vem andando muito bem aí, né, junto com essa tese que é bem fora do consenso. Né? Essa é uma pesquisa do Itaú com gestores do São Paulo e Rio. Acho que eram 200 gestores que responderam. 18% deles estavam short em Petrobras. Essa mesma pesquisa rodou antes das eleições e 3% estavam short. Então, Petrobras passou a ser uma persona não grata na carteira dos gestores. Né? Nem só que eles não têm, eles estão shorteando o papel, apostando na queda. E BB subiu 12%. Né? Enfim, como é que você está vendo, se você tem algum comentário sobre BB Uhum. e como é que você está encarando aí É, as estatais? essa semana teve algumas notícias sobre BB, alguns fatos relevantes aí que aconteceram. O primeiro deles é que eles reiteraram a distribuição de dividendos, o payout de 40%. Historicamente foi 40%, eles reiteraram isso, então isso já é uma coisa boa, né? Dado que é uma diretoria nova que entrou no Banco do Brasil essa semana, né? A CEO, ela foi anunciada, a Tarciana está no banco há 22 anos. O mercado viu com uma leitura positiva, né? Uma executiva com experiência, que cresceu lá, enfim, que não é um cargo, não é alguém político que está tomando conta de uma estatal. Né? Então, assim, isso já é um ponto positivo. Além disso, ela indicou ali vice-presidentes, né, das diretorias ali, também do banco. Então, assim, também não colocou nenhum cargo político dentro do banco. Então, assim, isso diminui as chances do Banco do Brasil promover políticas mais ligadas a estatais, né, políticas estatais. Então, e ao mesmo tempo que reiterou esse payout de 40%, sendo um banco que tem uma carteira muito defensiva, né, uma carteira que em grande parte é destinada ao agronegócio, não vem crescendo ao longo dos últimos anos, então
diminui o risco também de você ter uma inadimplência alta. Com valuation, né, Salomão? Acho que quando você conversou ali com o Laporte da Vina, né, ele falou assim, pô, um banco que está negociando ali a 0,5 vezes o patrimônio dela, isso poderia vir a 0,2, né? Caso as notícias piorassem, caso tivesse ali uma CEO mais ligada ao cenário político, isso não está acontecendo. E, ao mesmo tempo, é uma empresa barata, né? Então, acho que essa semana, principalmente, que a ação está subindo fortemente, eu acho que é muito ligado a isso, né? Algumas notícias boas, indicando que deve ter menos influência política nela, com cargos de pessoas ali dentro com qualidade, com experiência no setor de bancos, e ao mesmo tempo deve ser o banco que mais, assim, que melhor deve reportar resultados, né, entre todos os grandes bancos. Se a gente pegar ali o Banco do Brasil, o consenso de mercado espera 30 bilhões de lucro para esse ano fechado, né, para 2022. Isso aí dá mais ou menos um retorno sobre o patrimônio líquido, né, que é o ROI, que é a métrica que o mercado mais olha, de 21,5%. O Itaú teve esse ROI. Então, assim, e Itaú é um banco privado. Então, é um banco que está entregando um resultado muito bom, deve entregar mais um resultado muito bom, com essa influência política diminuindo consideravelmente, né? E acho que essa confluência de fatores tem feito a ação andar. Acho que é mais ou menos isso. Legal. Valuation não é gatilho para ação subir, mas também Mas assim que o teve, mercado mas teve percebe gatilho, uma né? melhora, Teve, exato. teve gatilho. Quando vem o gatilho, ela acaba servindo como gasolina no incêndio, né? Ela até potencializa o movimento de alta. E até um dado curioso, né, Salomão? O Banco do Brasil vai entregar o mesmo ROI do Itaú, só que vale 50% menos do que o Itaú, em valor de mercado. Então é mais ou menos. Retorno de banco privado, preço de estatal de país de esquerda. É isso aí. Legal. Boa. Bom, passamos aqui então pelos temas. Acho que um ponto legal aqui que queria comentar, né? Acho que o grande estresse aí do mercado veio principalmente pelas declarações recentes aí do Lula, né? O Lula falou de independência do Banco Central é uma bobagem, né? Não me peça, como é que foi? Não me peça responsabilidade fiscal se não tem responsabilidade social, enfim. Por que o Banco Aquele discurso Central tem independência? aquele discurso de quase um discurso de palanque, né? Que a gente esperava que isso parasse assim que ele ganhasse a eleição, e não parou, né? Não tem parado. Ao mesmo tempo, dá para perceber uma sintonia clara de sempre que solta uma bomba no mercado que deixa a gente, né, com o olho esbugalhado, falando, meu, como assim ele está falando isso? E já vem alguém para botar panos quentes, né? Já foi uma vez o Haddad, agora foi o Padilha. Alexandre Padilha, A a própria Simone Tebet. Tebet. Então, assim, é como se o governo estivesse querendo testar o mercado, né? Para ver até onde vai o limite do mercado. Não é uma novidade isso do governo do PT, isso já aconteceu também nas outras gestões do PT, que é quase como joga uma bomba ali no mercado, vê como reage e depois bota panos quentes, para ir sentindo como vai sendo a reação. Obviamente, é muito ruim qualquer sinalização de que o Banco Central não vai ser independente, porque o próprio governo do PT, com a gestão da Dilma e a presidência do Alexandre Tombini no Banco Central, mostrou o risco de você não ter uma independência, né? E embora a independência do Banco Central seja algo novo, na gestão do Michel Temer, o Ilan Goldfein, que foi o presidente do Banco Central, ele teve já uma maior autonomia, né? Que também era um governo lá muito mais voltado para a reforma, né? Muito mais reformista. Então, o próprio Meirelles, né, Salomão, no governo do Lula, acho que teve também uma independência, né? Acho que exato. ele quis dizer assim que no governo dele ele não era independente, mas o cara atuava como independente, né? Exatamente. Você tocou no ponto que era onde eu queria chegar. Assim, o ponto que eu queria chegar é que tem muito headline que vai parecer terrível, né? Aquela manchetezinha, só o pisca da notícia que mandam nos grupos de WhatsApp. Cuidado com só com os headlines, né? Veja a maneira como é dita, veja o contexto, e é bem nesse ponto que você tocou do Meirelles. O Meirelles não tinha independência, mas ele tinha autonomia, né? Então,
Acho que o grande ponto aí, você pode ter um Banco Central independente, mas se você colocar um presidente do Banco Central que não tem a capacidade que tem o Roberto Campos Neto, vai ser um Uhum, desastre. Da mesma forma, você pode ter um Banco Central dependente ou sem independência, mas se você tem alguém do calibre, que é o Roberto Campos Neto, que foi o Ilan, que foi o Meirelles na gestão do Lula, então você consegue ter esse contrapeso, né? Então, uhum, o mercado tem estressado nisso. Eu acho que a partir do momento que o mercado estressa demais e algumas empresas com bons fundamentos caem por conta disso, você pode se aproveitar desse momento. Acho uhum, que essa semana foi bem a prova disso, né? O Ibovespa subiu 1%, mas a gente viu muitas boas empresas que performaram bem, né? uhum. Até com um pouco desse atraso que elas tiveram, né? A gente tem visto aí ao longo desse ano. Então você pega o caso de algumas construtoras que já têm entregado alguns resultados operacionais bons, você pega o próprio Uhum. Itaú, você pega empresas um pouco mais ajeitadas, como a Localiza, enfim, você já começa a ver um pouco de reação positiva, né? Ainda está bem no começo do ano, né? Só no dia 20, Sim. mas tomar cuidado um pouco com esses headlines. Não é nada confortável ouvir essas coisas, né? Mas Uhum. tudo tem um contexto e para algumas coisas, né? Acho que a lição dessa semana foi um pouco nessa linha, né? Separar um pouco o sinal do ruído, ver o que de fato é uma ameaça e o que a gente tem que olhar com mais pragmatismo, né? Perfeito. Da minha parte, é isso aqui, Mateuzinho. Tem alguma pergunta legal aí que Boa, chegou tem. no... Você conseguiu Chegou. ver? Vamos lá. Eu vou colocar a primeira aqui. Vou tentar colocar as Coloca outras melhor, né? três. Porque senão vai que dá um problema de novo ali. Vamos lá. Aqui, ó, do Cristiano. O varejo brasileiro tem poucos casos de sucesso duradouros no mercado de capital aberto. Por quê? Eu acho que a minha opinião em relação a isso, Cristiano, é que é um setor muito competitivo, né? Tem muita empresa, um setor de margem muito baixo. Então, quando você está num setor de margem baixa, qualquer problema que você tem, né, isso acaba impactando diretamente no teu lucro. E eu acho que tem uma questão de capital de giro aí, que acho que é Exato. basicamente o que aconteceu com a Americanas, que é assim, o segredo, né, se a gente pegar a Amazon, se a gente pegar Mercado Livre, né, o grande segredo é quando você faz uma venda, né, você é uma varejista, você faz uma venda, essa venda entra no teu contas a receber. Então, quanto mais rápido você receber, melhor, né? Do outro lado, né, do lado do teu passivo, você tem ali os fornecedores, que é o contas a pagar. Então, quanto mais você alongar esse contas a pagar, ou seja, quanto mais barganha, né, como varejista você for, e mais rápido você receber esse dinheiro, você consegue financiar a tua operação com capital de terceiros, né, sem você tomar dívida. Então, o capital de giro foi algo que sempre atrapalhou o varejo, né? Uma empresa compra um estoque, esse estoque ela não consegue vender e aí vende com promoção, né? Então acho que tem uma questão de gestão nesse negócio, é um negócio competitivo, difícil, de margens apertadas, e acho que isso explica o porquê de muitas empresas não conseguirem ter casos de sucesso. Olhando para um caso de sucesso, acho que tem a Meli, né? Uma empresa que é aí que está conseguindo, ela está hoje com 40% de market share nesse setor. Se a gente pegar a Amazon hoje, a Amazon tem 10%, né? Quando a gente conversa com muita gente aqui, acho que entende que essas duas empresas são as grandes vencedoras nesse mercado. A Amazon ainda não é tão forte aqui, mas olha a mudança, né? A Americana tinha 60% de market share, hoje tem 15%. E no lugar dela, o Mercado Livre tem 40%. E acho que se tem alguma coisa boa também para a gente tirar também disso, acho que é um setor, se a gente pegar principalmente o setor de e-commerce, né? Tem uma penetração na sociedade de 10% aqui no Brasil. Se a gente pegar na China, passa de 60%. Então, ao mesmo tempo, é um setor que também tem muita possibilidade de crescimento, né? Pô, mas eu colocaria a própria Renner nesses casos de sucesso. Também, A também, Renner, né, também. começo dos anos 90, era uma pequena varejista do Sul, né? Sim, E hoje ela aí, ó, 30 anos depois, ela dá para falar, 30 anos já é um caso de longo prazo, né? com certeza. Então, Que gera valor, né? Uma pô, empresa que gera valor, né? Ela consegue reinvestir o que ela gera com taxas de retorno acima do que ela pega emprestado, né? Acima do dinheiro uhum. que ela pega emprestado. Tão simples Vamos quanto ver. isso. Exato. Aqui, o Marcelo Bandeira. Tá dando certo, hein, Salomão? Você viu que eu tô. Cara, acho que o meu celular Boa, tá. não comemora muito não, hein? Vamos ver. Aqui, o Marcelo. Está difícil de bater o índice sem as blue chips. Sem dúvida.
Tá bem difícil. Se a gente pegar ali o Small Caps, ele tá bem diferente do próprio Ibov. Eu É, não sei se você tem aí, Salomão. tenho fácil aqui. Na semana ele subiu 1,5 em linha com o Ibov, mas no ano tá 0,35 de alta. O Ibov está subindo 2,3% no ano, né? Se a gente Então, pegar os últimos 12 meses, acho que a fotografia é se pegar os completamente 12 outra. meses. Não, ano passado foi terrível, né? Uhum. Pegar 12 meses, o Ibov está subindo 3,9 e o Small Cap está caindo 8,5, né? Então tem aí fazendo uma continha de padeiro aí, dá 12,5 de vantagem para o Ibovespa sobre o Small Caps. Sim. E o Small Caps a gente usa porque ele não tem as empresas exportadoras, as empresas de commodities, né? Não tem, que acaba fazendo essa grande diferença no Ibovespa. Ali Sim. tendo em vista a Vale e as outras produtoras de commodities. Sim. Aqui tem uma pergunta do Obru. Acredita que houve de fato ingerência do trio 3G ou atribui ao fato isolado da empresa? Olha, eles eram os controladores da empresa, né? Eles eram são os conselheiros da empresa. Então, acho que houve algum desvio de estratégia importante nesse negócio, né? E acho que teve inconsistências no balanço, né? Então, acho que existe culpa, sim, né? Existe uma ingerência, uma ingerência. Acho que não é a primeira vez que isso acontece, né? Se a gente pegar o histórico ali, acho que a própria Kraft Heinz, né, teve problemas. A antiga ALL, né, que virou Rumo, também teve alguns problemas. Então, acho que tem alguns indícios de ingerência, ainda não, né, não está provado que foi de fato uma fraude, alguma coisa desse tipo. Acho que isso vai ficar mais claro ao longo dos próximos meses, mas essa ingerência houve, né? A empresa saiu como eu disse, Salomão, a empresa saiu de um market share altíssimo para hoje ser essa empresa que está em RJ. Então, acho que de E, fato e, houve. e talvez o problema tenha sido também a maneira como foi Uhum. noticiado, né? Porque não foi uma simples inconsistência, né? Começou com 20 bilhões e a gente está vendo que o buraco é ainda maior, né? Enfim, é algo Exato. que não é de hoje, né? Algo que não... E também não... Imagino que era uma fórmula mágica que só Americanas tinha, né? Então não é difícil atribuir um fato isolado da empresa. Talvez Exato. ela fosse a única que fazia desse jeito, desse tamanho, mas Sim. também não era, né? Como a própria explicação que o Matheusinho já deu na semana passada, reiterou hoje, né? Não é um rocket science ali que tinha na Uhum. Americanas, era simplesmente um erro de demonstração de resultados. Exato. Eram juros que, na verdade, não passavam pelo resultado. Então, ninguém via aquilo, né? Ele era uma conta redutora do fornecedor, que não tem nada a ver, né? Se é uma dívida bancária, se é uma dívida com os próprios controladores, isso tem que aparecer de alguma forma. Aqui o Cristiano ele deu um insight aqui. No Nordeste, a C&A e a Riachuelo são muito fortes. Acho que ele ia falar da Zara também. Uhum. Aqui o José Luiz. Alguma recomendação para quem comprou Americanas e perdeu a chance de vender? Não, E aí? chance tem, ó. Tá aberto aqui Tá a aberto. bolsa. Ó, o próprio Ibov vai vender as ações, né? Então, Faça como assim, Ibovespa. faça como Ibovespa, né? Retire da tua carteira. Bom, Eu acho que assim, é difícil, é, é ruim ancorar o preço que você comprou, né? Você pensa, nossa, comprei a 10 tá, centavos. Mas assim, o preço que você comprou só importa para ti, não importa para o mercado. Então, não acho que vou esperar uma leve melhora para vender. Eu falo isso, não tenho uma resposta técnica para isso, mas eu falo por experiência própria. A partir do momento que você tem um detrator na sua carteira que você olha mais para ele do que para o resto da carteira, é melhor tirar ele, porque está até atrapalhando o seu foco ali em onde você pode encontrar valor, né? E no caso da Americanas especificamente, não vai ter uma solução da noite para o dia, não vai ter uma fórmula mágica, não vai ser da cartola. Então, eu acho que é difícil falar se perdeu a chance de vender, tem sempre a chance, tá aí. é. Só não falo para vender agora porque agora, nesse momento, ela está em Exato. leilão. Não, e outra Mas coisa, né, Salomão? mas o papel tá aí. Para você vender, a chance é só aproveitar a bolsa aberta, né? Vai muito Exato. E é um pouco da sua de, estratégia. mas é um pouco disso. Você colocou R$ 1.000. O negócio tá R$ 50 hoje. Também vai fazer o quê, né?
vai vender também, vai gastar mais em corretagem ali, sei lá, né? Então, Não dá nem acho para que falar é, que vai é, vender e comprar umas balas americanas que então, não, deixar não vai estar nem aberto. no limite não vai ter também para colocar, né? Vai colocar onde também, né? Acho que já fez, agora acho que é aprender com os erros, acho que esse é o principal ponto, aprender o que fez de errado, né? Fazer o pós-mortem, né, Salomão? Puta, o que eu fiz de errado? Por que eu entrei nisso? Para, de alguma modo, pelo menos aquilo gera um aprendizado em você, né? Uhum. Se aquilo não te quebrou, pelo menos aquilo te gera algum aprendizado. Acho que esse que é o ponto. Bonito. É um aprendizado caro, né, Salomão? É um aprendizado Depende do caro, mas quanto coisa. depende. É, aqui, o Marcelo também disse, Apivida, de queridinha a odiada. Alguma esperança? Olha, tem um texto muito legal, hein, Salomão, que o Renatão, É, que o Renatão soltou na Compound Leather. Acho que Semana realmente, né? passada vale a pena ler ali que tem Tá a tudo grande síntese ali do que está acontecendo com a Pivida. Se você não encontrar ali, vai lá no site do Market Makers e coloca nos textos, nos textos antigos. Foi o texto da quarta-feira passada. Era sobre a perfeito. Pivida. E aí, por fim, aqui o Breuel. O evento Americanas poderá contaminar o setor de varejo ou pode beneficiar? Bom, a gente acho que falou sobre isso aqui ao longo do nosso papo. Acho que contamina o setor de varejo e dá espaço para outras empresas aí crescerem, com certeza, né? Tem Magazine, tem a própria Via Varejo, Mercado Livre. A gente fez uma live especificamente sobre isso aqui para quem é, né, assinante da nossa comunidade. A gente falou exatamente sobre o futuro do varejo. Exato. É Quem isso, ainda Salomão. não é membro da nossa comunidade, manda um direct aqui ou vai lá no site do Market Makers que tem o link. Você pode pedir aqui pelo Instagram, a gente manda aqui no direct. Nossa comunidade tem lá uma série de benefícios, além de acessar a nossa carteira recomendada, faz parte do nosso grupo no Telegram, acompanha esses conteúdos exclusivos, tem descontos especiais nos serviços do Market Makers, assinaturas da Empiricus Research também, algumas inclusas, e também tem a oportunidade até de enviar perguntas para os nossos convidados antes deles chegarem aqui no Market Makers. Coisa pra caramba para quem é membro da comunidade Market Makers. Boa. É isso então, Mateuzinho. Sextou? É isso aí. Vamos que vamos. Então, Sextou mais ou beleza. menos, né? Sextou mais ou Não, menos. sextou lá na Vamos mesa, até. daqui a pouco a gente vai embora, mas antes tem É umas isso aí. coisinhas a mais. Mas é isso. É isso aí. Valeu, meu querido. Valeu, Saloma. Valeu, pessoal. Valeu pela atenção aí de todos aí. Boa sexta, bom final de semana para todo mundo. Valeu. Falou. Falou.